Então, Hare Krishna é uma concepção divina. Satsang Maharaj, né? Ele está contando aqui passatempos, alguns passatempos que aconteceram com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, com Bhaktivinoda Thakur, né? Ele conta, ele está contando das emoções, nas emoções. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele ficou muito emocionado quando ele escutou, né, ali falar de Irada, né, nas correções do Chaitanya Charitamrita, né? Ou seja, quando o Chaitanya Charitamrita ele fala, né, desses sentimentos assim de separação, de Irada, né? Ou seja, desses sentimentos assim tão elevados, né? Ou seja, quando na verdade era Lalita, né, castigando Krishna, né? Lalita castigava Krishna, e Radharani estava separada de Krishna. Então Lalita, como Lalita, ela é só do lado de Irada, né? Ela não é do lado de Krishna, ela é só a favor de Irada, né? Diz que Vishaka é do lado de Irada e do lado de Krishna, mas Lalita é só Irada, é fanática em Irada. Então ela fica muito brava com Krishna. Então nesse momento, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta escutou essas palavras, ele entrou em êxtase, né? O rosto dele ficava vermelho, as feições do rosto se mudavam, né? Aí o redator lá, né, quem estava cuidando da gráfica lá, da impressão, Rama Gopal, ele, que depois, bom, não sei se ele tinha esse nome mesmo, ele acabou se rendendo a Prabhupada Bhaktisiddhanta, ficou como, né, impressionado com isso. E aqui ele vai contar outro passatempo aqui, né? Quando um cavaleiro se aproximou de Bhaktivinoda Thakur, né? Arama Gopal lá contando esse passatempo também. Ele diz que quando um cavaleiro se aproximou de Bhaktivinoda Thakur, né, e pediu a Bhaktivinoda Thakur, disse algo sobre, ele falou assim, fala algo sobre Krishna Katha, fala algo, né, de Krishna Katha. Então Bhaktivinoda Thakur, ele estava em meditação nesse momento, né? E quando ele saiu de sua contemplação interior, ele disse, você veio para ouvir Krishna Katha de mim? Você quer ouvir Krishna Katha? Então aí muitos sentimentos também se desenvolveram nele. Por isso que Bhaktivinoda Thakur ele perdeu a compostura, e todo mundo viu isso, assim. Ele entrou num êxtase, assim. Ele demonstrou um bhava muito forte quando pediram Krishna Katha. Porque a gente não dá tanto valor ao Krishna Katha, né? Ou seja, por quê? Porque nós não temos assim tantas qualificações para isso, né? Ou seja, quando alguém valoriza tanto Krishna Katha, ele se entende que não tem diferença de Krishna e Krishna Katha. Ou seja, você fala de Krishna, não tem diferença. É a mesma coisa quando a gente a gente canta o santo nome, né? Então você canta o santo nome também não é diferente de Krishna, né? Então por isso essas emoções a gente só vai encontrar nesses devotos puros, né? Ou seja, quando Srivas Pandita ele entra na assembleia, né, e Devananda Pandita estava dando Harikatha, né, estava falando do Bhagavata, e Srivas Pandita ele começa a cair no chão, rolar, né, em êxtase. Ele ficou em êxtase nesse momento, né? E Devananda Pandita não levou muito em consideração isso, mandou tirar ele do... Então, na verdade, ele não mandou nada. Ele ficou ali olhando aquilo, né? Imagina, Srivas Pandita se estribuchando no chão. Mas aí os discípulos de Devananda Pandita levaram Srivas Pandita e jogaram ele na rua, né? Então, imagina, foi uma ofensa. Mahaprabhu rejeitou Devananda Pandita até o momento que Devananda Pandita teve a misericórdia de novamente receber, ele se encontrou com Mahaprabhu uma vez e ele pediu a misericórdia para Mahaprabhu. Mahaprabhu falou, não, só se você pedir desculpas para Srivas Pandita. Se você não pede desculpa, eu nunca vou te dar a sua... Ele falou, você vai para o inferno. Ou seja, eu nem lembro se ele estava doente, né, com lepra, não sei, mas eu sei que acho que ele tinha pegado lepra. Mas esse é o ponto, né? Que realmente esses grandes devotos, assim, eles estão num êxtase assim, diferente, né? Então, tanto os que falam Harikatha, tanto os que escutam. Não é o nosso caso, né? Porque a gente escuta muito Harikatha,
A gente fala muito Harikata, mas a gente não tem assim, essas transformações. Nossa vida não muda nada, né? A gente escutou e não mudou nada. Você falou e não mudou nada. Então o que é isso? É que a gente precisa ainda se evoluir muito, ou seja, na vida espiritual, para que essas transformações elas apareçam, né? E claro, não pode ser uma coisa artificial, porque acontece muito, né? Como se conta, se Maharaj ele encontra, né? Eles querem levam ele para conhecer um devoto que aparentemente, né, tinha um bhava, né, ficava chorando assim, e Sri Maharaj ele vai assim, mas ele vê que isso não é real, né? Então depois descobriram, né, que, sei lá, o Babaji lá colocava pimenta no olho para chorar, ou seja, isso aconteceu muito, né? E até Sri Maharaj, quando ele vê lá, né, Goura e Nitai, que eram as deidades dele, né? E Sri Maharaj pergunta, quem é Goura, quem é Nitai? Aí ele sai do êxtase, né, do suposto êxtase, fala, esse é Goura, esse é Nitai. Sri Maharaj descartou ele, assim, e mesmo Prabhupada Bhaktisiddhanta também disse que tinha um devoto, um Babaji, não sei, que cantava 192 votos de japa, tinha esses, assim, tinha tanta coisa. E, assim, e era um devoto que parecia que era muito esforçado, assim, que fazia muitas coisas, que era muito glorificado. O próprio Bhaktisiddhanta falou, isso a devoção dele é uma devoção infantil, né? Ele tem uma devoção, mas ela é infantil, mesmo cantando 192 votos de japa. Então, quando a gente vê o êxtase de Prabhupada Bhaktisiddhanta e êxtase de Bhaktivinoda Thakur, a gente entende que é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente conhece ou daquilo que a gente já escutou. E aqui continua, né? Rama Gopal Baba disse, né, que o que observamos e o que ele escreveu naquela canção, né, Krishna Namadare Kata Bhala, todos esses sentimentos divinos podemos traçar nele, né? Então, assim, então ele falou que os cabelos dele se arrepiavam, né? Os cabelos dele ficavam em pé, né? E às vezes o suor, né? vinha arrepio, né? Às vezes, e isso mostrava com muito vigor, né? E ele falava, você veio para ouvir Krishna de mim, sobre Krishna de mim. Dessa forma ele começou a falar Krishna Katha com tanta emoção. Imagina, o voluntário entra aqui, né, para escutar Krishna Katha, Harikatha, aí quando eu começo a falar Harikatha, meu cabelo, né, começa a arrepiar. É a mesma coisa assim, né, começa a suar, Bom, isso é um bhava, assim, absurdo, né? Isso é Bhaktivinoda Thakur, né? É uma coisa que a gente, como fala, a gente não vai ver isso, né? Mas é só para a gente entender que existe, ou seja, que pessoas viram, que isso é tangível, né? Então, se diz que o mundo da fé ele tem que ser tangível, você tem que realmente entender que pode acontecer.